Vamos voltar para essa questão do totalitarismo, então. Porque até então eu estava vendo textos e análises de cientistas políticos falando sobre autoritarismo. Daí a gente começa a pegar um ou outro falando agora sobre totalitarismo. O que é o totalitarismo? Qual a diferença do autoritarismo para o totalitarismo e se a gente está correndo esse risco? Olha, na ciência política, quando se discutiu, por exemplo, na década de 60, 70, as ditaduras militares, houve toda uma discussão sobre a semelhança ou não disso com o fascismo, com o nazismo, etc. Sim. Que está muito associado a um conceito mais amplo que a gente usa, se usou muito depois da Segunda Guerra, que é o conceito de totalitarismo, que era a ideia de tentar pensar o fascismo tanto pela direita quanto pela esquerda. Assim, né? Digamos assim, o totalitarismo é um conceito controverso exatamente por conta disso, porque procurava, através de uma concepção guarda-chuva, tentar aproximar tantas experiências autoritárias pela esquerda, do tipo o regime stalinista, etc., Sim. quanto o fascismo italiano e o nazismo alemão, apesar das suas particularidades, né? E exatamente uma característica comum a esse que se falava disso é que o totalitarismo é uma espécie de autoritarismo mobilizador, enquanto o autoritarismo tipo ditadura militar, etc., é um autoritarismo desmobilizador, né? O mobilizador no sentido de que são regimes autoritários que engajam, né, a população, a massa da população, né, em prol da unificação entre Estado e sociedade através de um partido. Mas, de certa forma, tem que ter uma ideologia massificante. É uma ideologia voltada, evidentemente. É interessante porque no fascismo, e também no nazismo, a gente tem essa experiência em que as classes conservadoras, geralmente as classes altas, né, se mostram incapazes de derrotar a esquerda, as opções de esquerda, pelas urnas. Tem que se valer de forças sociais que são ideologicamente de direita, mas são capazes de justamente engajar não só a massa da população, mas a base popular, partes das classes mais populares, né? E as classes conservadoras pensando que esses movimentos podem fazer o serviço para elas no sentido de derrotar as alternativas de esquerda. Mas o que a gente vê depois é que uma vez que você solta o gênio da garrafa, você não consegue colocar ele de volta facinho. E ele adquire. Mas no processo eleitoral a gente se aproximou bastante, então, do totalitarismo. É que, digamos assim, essa é uma característica que envolve a ideia de que você tem que ter um partido organizado, você tem que ter o partido, geralmente, ele tem um braço armado paramilitar, porque uma coisa que é interessante no caso do fascismo e do nazismo, que veio depois da Primeira Guerra, ele aproveitou toda aquela desmobilização que veio da Primeira Guerra e transformou isso em hordas organizadas, armadas, né? No fascismo italiano, antes da ascensão do Mussolini, as hordas fascistas, as camisas negras, né? Eles derrotavam os movimentos organizados pela força, pela violência, né? Antes mesmo de chegar ao poder. Quando Hitler chega em 1933 à condição de chanceler, de primeiro-ministro, o Partido Nazista já organizava uma massa paramilitar de SS, as tropas militarizadas no nazismo, fora da polícia, fora do exército, de quase 1 milhão de pessoas, né? Que depois vão ocupar os aparatos de repressão do Estado, né? Isso eu estou dizendo porque a gente não vê isso aparecer hoje, não está acontecendo a mesma coisa. Porque existe alguma coisa que lembra, alguns traços que lembram, por exemplo, essa coisa do autoritarismo mobilizador, né? Porque a ditadura militar, outras ditaduras foram autoritarismos que foram de cima para baixo, organizados institucionalmente. Existe alguma coisa aparecendo hoje de um autoritarismo institucional, mas que não vem do Bolsonaro, vem de antes. Né? Por exemplo, o Poder Judiciário tem manifestado traços de autoritarismo que vêm das instituições, mas não é uma coisa que é igual ao Bolsonaro, né? Você pode dizer que podem ter convergido, mas não são coisas iguais. O Bolsonaro tem essa característica de ser um autoritarismo que quer, através da sua fala, fazer com que a parte da sociedade que hoje está se rebelando contra a democracia, destruir. Né? E isso lembra algo do fascismo, mas não estou dizendo que isso é
totalitário. Não, tem traços, né? Sim. Porque eu acho que na história nunca as coisas se repetem igualzinho, né? Os fenômenos vão... eu diria assim, tem gente que fala assim, uma espécie de proto-fascismo. Sim. Né? Coisas que lembram o fascismo, mas não é igual, né? E cabe a gente, na análise, tentar discriminar. O que eu estou vendo hoje o que tem acontecido, o que tem solapado o regime democrático, em virtude, especialmente, do fato de que os regimes democráticos, nesse período dos últimos duas décadas, adotou uma agenda, especialmente no campo econômico-social, que é uma agenda de exclusão econômico-social, né? E tem blindado muitas das instituições democráticas da intervenção dos cidadãos no Estado, né? Vamos pensar, Banco Central independente, todas essas coisas que foram adotadas pela agenda neoliberal, que foram, digamos assim, solapando a base de legitimação dos regimes democráticos e dando espaço para o surgimento tanto de um autoritarismo no Brasil, que eu acho que é institucional, tem um lado institucional, e um lado desse autoritarismo, vamos chamar assim, de baixo calão, né? Que é usado pelas classes conservadoras, mas sobre o qual, a partir do momento, nem as próprias classes conservadoras que animaram inicialmente, eles podem controlar. Porque, inclusive, há algum tempo a gente teve as manifestações pedindo fechamento de Congresso, fechamento de STF, e essas manifestações se repetiram nesse final de semana, mas, assim, pouco noticiadas, com pouca gente. Então, o que a gente percebe é que essa base que, de certa forma, apoiava Bolsonaro, na verdade, via nesse discurso dele uma possibilidade de fechamento do Congresso do STF, essa base está diminuindo. Então, a gente fala dos 30%, mas eu acredito que a tendência, eu não sou nenhum especialista, eu acredito que a tendência é essa base diminuir cada vez mais. Agora, há a possibilidade dessa base aumentar? Acho que sim. Vamos supor o seguinte, você pode até supor o seguinte, que o fenômeno Bolsonaro seja passageiro. Sim. Tá? Se a gente acha que o fenômeno não caiu do céu, mas foi fruto de uma série de causas que são anteriores a ele, né? Se os regimes democráticos não souberem atacar os problemas que levaram a esse fenômeno acontecer, ele vai voltar. E ataca como? E vai voltar, quer dizer, entre outras coisas, tem que mudar completamente a agenda econômico-social. Sim. Tem que mudar completamente. Mas como com esse Congresso? É um desafio passo, muito mas, grande. digamos assim, faz parte aí da luta democrática você tentar ampliar. Eu acho que é difícil, tá? Uma situação difícil. Mas eu vejo movimentos no sentido de alterar, né? É só ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? É verdade que o Trump tem força, é verdade, mas está havendo alteração no Partido Democrata. Sim, tanto é que as pesquisas eleitorais lá mostraram que os candidatos democratas bateriam Trump. Qualquer um dos candidatos democratas bateriam Trump. Então, pode ser que essa mudança esteja acontecendo. Mas se o Partido Democrata continuar seguindo o rumo que o Partido Democrata Terceira Via seguiu a partir do Bill Clinton, não vejo uma situação de saída de luz no túnel. Por quê? Porque nós vamos voltar a reiterar problemas que existiam antes e aumentar a frustração da população. Com o aumento da frustração da população, na minha opinião, vem um retorno desse mesmo fenômeno com mais raiva ainda, né? Com mais raiva ainda. O que eu vejo com mais esperança é o próprio Partido Democrata fazer uma reflexão interna, autocrítica, coisa que a esquerda brasileira também deveria fazer, né? No sentido de alterar a sua agenda. Né? Você lá tem gente no Partido Democrata que está alterando, está mudando, está, por exemplo, questionando as políticas de austeridade, questionando a resignação com alto nível de desemprego, né? Tentando buscar uma maneira nova de formular políticas macroeconômicas, políticas de criação, de reversão da baixo crescimento e assim por diante, combinado com a agenda ambiental, né? Sim. Então, isso eu acho que isso é o lado interessante da democracia, no sentido de que a democracia produzir forças dentro dela também alternativas de combate, porque eu não vejo muita esperança de você conseguir derrotar isso através de jogadas geniais no plano institucional, fazer alguma coisa do tipo que foi feita contra a Dilma, para fazer jogadas no sentido de... O impeachment, no caso. Bloquear, mas, no fundo, não alterar as causas, aquilo que provocou o fenômeno. Sim.
Jean, você falou que você que é otimista. Qual é a luz no final do túnel? Como você está vendo saídas para essa situação? Olha, primeiro a gente tem que olhar a ferida, né? Sim. A situação é feia. Isso não é uma coisa brasileira, né? Se a gente for olhar, por que a democracia está mal no mundo? Por causa da desigualdade que a gente falou antes e também porque ela é extremamente repressiva. Um exemplo, a gente vai olhar para o Macron. O Macron é um democrata? Eu tenho dúvidas. Os coletes amarelos, né, que é vamos dizer, a população, o andar de baixo, para falar rápido, se mobiliza. Sim. E em 9 meses, 12 perderam o olho, 22 perderam dedos ou parte da mão. Presos, teve mais de 10 mil detidos e eu acho que alguns 4, 5 mil estão sendo processados e uma parte presos. E o que os coletes amarelos fizeram? Se mobilizaram pelos seus direitos. Foi um grito contra as desigualdades, né? E como que um governo que a gente vai supor republicano democrático reage? Então, por isso, a gente primeiro tem que ver o encarceramento em massa nos Estados Unidos. Mesmo aqui, no melhor momento que o Brasil viveu, do ponto de vista da política institucional, o encarceramento aumentou, o número de mortes também pelos agentes do Estado também aumentou. Então, a gente primeiro tem que fazer um certo diagnóstico e, a partir disso, ver o que tem de vibrante na sociedade brasileira e no resto do mundo e que encarna aspirações democráticas. Agora a gente vê as mobilizações no Sudão, que derrubaram um governo de 30 anos de ditadura militar. Na Argélia, toda sexta, desde o dia 22 de fevereiro, estão enchendo as ruas, né, que é equivalente ao domingo, né, sexta, em países muçulmanos. Né? Aqui no Brasil, quando a gente vê mobilizações da educação, sim, da cultura, da arte, agora também em defesa da ciência, né? A gente tem toda uma nova subjetividade que surgiu no país e eu vejo o Bolsonaro como uma reação a tudo isso. Sim. Antes, você ser preto, você ser indígena, você ser trans, você ser gay, lésbica, pobre, camponês, tudo isso tinha um significado e todos esses setores, digamos, que sempre foram alvos da repressão, eles mostram até uma certa exuberância. Eu acho que daí que vai surgir, né? Se a gente fala muito TVT, TV dos trabalhadores. Quem são os trabalhadores? Eu acho que são todos esses, né? Então, e aí eu acho que tem uma questão de criar, vamos dizer, o que seriam pontos mediadores, né? Então, TV, ter um jornal, ter rádio, ter editora, ter manifestação de rua, ter assembleias. Eu acho que de tudo isso, como que o Brasil saiu da ditadura outra vez? Né? Saiu o quê? Porque teve todo um trabalho clandestino, teve enfrentamento, depois teve... O que foi a grande reversão? Foi a mobilização que teve aqui no ABC, né? E no Brasil todo, dos trabalhadores. Eu acho que é isso, a gente tem que buscar esses caminhos. E quando eu vejo... Só está desanimado quem não está em contato direto com coisas vivas. Eu acho que tem muito no Brasil. Mas o problema é que a gente vive uma transição, né? No mundo todo isso, né? Entre o que seriam as velhas organizações que tiveram um papel importantíssimo de conquista de direitos, sindicatos, partidos, né? Toda uma cultura operária que foi fundamental, foi muito vibrante e muito importante. Só que tudo mudou, o mundo do trabalho mudou. Né? Então, esses próprios atores são diferentes hoje, embora lá atrás também já eram fundamentais, né? Vamos ver, todas as revoltas, teve uma participação sempre muito grande de mulheres, etc. Mas eu acho que tem desses setores vibrantes que encarnam uma democracia de verdade, eu acho que daí que vai vir e já está vindo, né? Um caminho, vamos dizer, de mais igualdade, mais liberdade. Né? Sim. E por isso que o que eu falo, né? Tudo que é interessante, o governo atual tenta travar, porque tem uma inteligência do mal, digamos, nisso tudo. Eles não são bobos, por óbvio. Né? Há muita estratégia nisso. Os alvos são. Agora, a gente está falando de instituições desacreditadas. Qual o impacto da Vaza Jato nisso tudo? E até que ponto vocês acreditam que a Vaza Jato possa fazer alguma diferença nisso tudo que a gente está vivendo? Olha, acho que
pode ter um impacto na Operação Lava Jato, e no sentido de... Mas em questão ao STF tomar uma decisão... De até mesmo revisar as decisões da Operação Lava Jato, né? Mas, digamos assim, eu acho que certas tendências que a gente tem encontrado no Poder Judiciário, não sei se vai Não acredita muito que vai mudar alguma quer dizer, coisa. Eu acho que vai digamos assim, talvez até por conta da petulância da Operação Lava Jato, porque o Poder Judiciário está muito cioso da hierarquia, né? Sim. E a petulância da Operação Lava Jato leva a uma espécie de tentativa de subversão da própria hierarquia do Poder Judiciário. E daí esses vazamentos vão minando o que faz com que... não, exatamente. São organizações burocráticas, né? Sim. A mesma coisa aconteceu no caso da ditadura militar, quando ela teve, como em determinado momento, se valer dos tigres, né? Do baixo calão do aparato repressivo para acabar, para liquidar com os grupos de esquerda, armada, etc, etc. Mas a partir de um determinado momento passa a incomodar a hierarquia das Forças Armadas, cujo representante foi o general Geisel, né? O Geisel não era nenhum democrata, ele estava preocupado com o problema da subversão da hierarquia militar. Então ele tratou de pôr o baixo calão na sua caixinha de volta. Foi esse o esforço dele. Não que a repressão também tenha diminuído, porque se tornou mais seletiva, mais racional, etc, etc. Mas o que eu estou dizendo é que, na Operação Lava Jato, você pode ver que é uma espécie de iniciativa que, com o tempo, vai incomodando a hierarquia do Poder Judiciário e vai fazendo com que a cúpula do Poder Judiciário tente recuperar o controle da direção desse poder condicional. A gente está quase encerrando, só quero saber a sua opinião, Jean, para encerrar. Você acha que a Vaza Jato vai fazer alguma diferença? Eu acho que a longo prazo faz, né? A médio para longo, né? E curto para médio, não tanto, ela já está fazendo, né? Ela é importante porque ela escancarou... A Lava Jato tinha até um aspecto interessante, que ela escancarou uma parte das relações promíscuas entre público e privado. Só que ela ficou num setor extremamente pequeno, né? Tanto que ficaram fora os bancos, ficaram fora as empresas estrangeiras, né? Não eram só as empreiteiras que faziam jogo sujo, digamos, né? Então, eu acho que ela já está mostrando isso. Só que o jogo é muito pesado, né? O Supremo, ele tem se mostrado todos esses anos extremamente pouco atento a aspirações democráticas, vamos dizer. E isso, claro que isso vai aumentando o custo de fazer todos esses comitês arbítrios todos, né? Que envolve o Lula, mas envolve também 40, a gente tem, eu acho, 700 mil presos, 40% não tiveram julgamento. Como que todo o sistema da como justiça. Que a gente tolera isso, né? Então, e a gente tolerou antes. Então a gente também tem que perceber, né, o que a gente falhou, né? Porque quando teve a eleição presidencial passada, quem falou dos 60 mil homicídios? Não foi a candidatura da esquerda, foi da extrema-direita. E falou de uma forma torta e querendo prender mais e matar mais. Só que quem canalizou uma insatisfação com tudo isso, né? Então eu acho que tem que pensar na democracia, eu acho que tem que ver o que isso corresponde ao judiciário, porque é uma casta também, uma casta extremamente bem remunerada num país que não é rico, né? E isso vale também, a transição da ditadura para a democracia foi talvez o poder que tenha sido menos transformado, não teve uma transição democrática, né? O STF tinha carimbado tudo antes, claro que alguns foram aposentados e tudo mais, mas eu acho que um pouco faltou, né, no projeto de democracia, ver o que é um judiciário democrático. Teve algumas tentativas, mas ele está do lado dos poderosos. Né? Curioso como a gente sempre volta para essa ferida que ficou aberta do regime, que foi o regime militar, que foi a ditadura aqui no Brasil, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.